funciona. Fica velho é isso, gente. Você faz as coisas por osmose, tem que dar mais uma conferida pra saber se você fez mesmo. Bom dia. Bom dia a todos os milhões de seguidores desse canal de extremo sucesso. Obrigado pelos likes, pelos comentários, pelas visualizações, pelos... Bom dia, meu amor. Até mais tarde. Você é o amor da minha vida, viu? Compartilhamentos, likes, toda a repercussão que cada vídeo meu impacta nas pessoas, no mundo, cada mudança de comportamento que gera um vídeo meu. Fico extremamente lisonjeado e envaidecido. Hoje é sexta-feira, hoje é dia 23 de junho de 2017. O primeiro, daqui a uma semana termina o primeiro semestre do ano, primeira metade do ano. Começo de inverno, manhãs, tardes e noites mais geladas. Fim de tarde, né? Manhãs e final de tarde e noites geladas. E dias, né? Tardes um pouco mais amenas, mas gostosas. As tardes de verão são muito gostosas. De inverno, perdão, são muito gostosas, normalmente. Em média, aqui em São Paulo, a gente tem no inverno um dia de sol que faz 23, 24 graus. Uma temperatura bem gostosa mesmo. Você não se arrebenta de suar, mas também não passa frio. Você consegue ficar sem blusa de frio, inclusive. Bom, fim de semana chegando. Não temos nada especificamente, nenhum evento programado específico. Vamos tentar a patroa cuidando das coisas, né? Da casa, terminando a faxina dela e tudo mais dela, nossa, né? E eu dando essa força de cuidar do pitoco para ela correr com isso. A gente tenta, e acho que funciona a nossa parceria. Cada um faz um pouco e a gente resolve. Já estou na expectativa, terça-feira que vem, eu e meus irmãos vamos mais uma vez nos encontrar para bater papo, tomar uma cerveja, conversar um pouquinho. E é sempre muito bom, sempre muito bom. Eu posso pegar esse como um assunto de hoje, dessa manhã, porque eu tenho muito orgulho da relação que eu tenho com os meus irmãos. Foi natural, foi nada assim. Eu acho que há bom tempo o espírito agregador do Mauro, meu irmão mais velho, adora esse carro, adora esse carro. Ele é uma picape, mas para uma picape ele é pequeno. Agora para um carro de passeio ele é grande. Agora é um belíssimo carro, um belíssimo carro. Caro pra caramba. Uma loteriazinha aí, talvez eu utilizasse um tourinho pro meu dia a dia. Teria que ver o que a patroa quer também, né? Enfim. E o Mauro sempre foi a pessoa mais agregadora. E ele sempre foi o cara que tentou juntar mais a família. Família, mãe e 3 filhos, 3 irmãos. É só isso, basicamente, que interessa mesmo. Temos primos, temos todos por parte da minha mãe, né? Minha mãe tem 2 primos diretos. 2 não, né? Vivos sim, né? E
Os tios da minha mãe foi filha única, os tios da minha mãe são falecidos já. Minha mãe perdeu a mãe dela com 6 anos de idade. E perdeu meu avô aos 14, mas não porque ele morreu, porque precisou sair, precisou ir embora. Que a pessoa que ele casou era uma pessoa de coração muito ruim. Não é de coração muito ruim, uma pessoa mais ignorante do que coração ruim. Mas claro que a ignorância causa maldades, né? Produz maldades. E depois, 30 anos depois, ou mais, coisa de quase 40 anos depois, ela reencontrou meu avô, trouxe ele para o nosso convívio novamente. E durante os últimos anos da vida dele, uns 4, 5 anos, esse convívio foi contínuo, constante. Eu tenho uma admiração e uma incompreensão muito grande por esse comportamento da minha mãe nesse sentido. Eu compreendo, mas não sei se eu seria capaz de uma grandeza de sentimento dessas. Acho realmente que um pai e uma mãe representam muita coisa, e posso entender a necessidade da minha mãe em buscar novamente esse laço. Não fosse ela, o final da vida dele seria uma coisa realmente muito mais triste, né? E ele terminou a vida dele com o convívio dos netos, dos 3 netos naturais, com muito carinho, com muito carinho. E minha mãe sempre deixou muito claro que nunca quis nada dele. Eu teria direito a simplesmente desalojar pessoas, mas não precisava. Não precisava. A gente nunca precisou. Mesmo morando em casa de aluguel, não precisou. Na época. Hoje todos nós moramos em casa própria. O Márcio tem a dele, eu tenho a minha, o Mauro tem as dele. Minha mãe também mora numa casa própria. Então, o que importava para ela era a pessoa. E eu acho hoje muito bonito algumas histórias que minha mãe... Hoje eu tenho um papo bacana com a minha mãe. Eu dou vazão a que ela conte essas coisas da vida dela, da infância, da juventude dela. Acho gostoso saber. Faz isso não, brother. Aqui vocês não notam, não dá. Eu já percebi que não dá a agilidade de pensamento que nós temos que ter aqui pilotando a moto. Ele iria mudar de faixa naquele momento ali, sem dar seta, sem nada. Mas ele ainda bem olhou o retrovisor, menos mal. Mas precisa de uma durinha, porque o susto ele pode não entender, e você aí só vendo aqui também pode não entender, mas o susto também causa sérios danos. Volto aqui. Então, assim, esse comportamento aglutinador dessa parte da família, ele foi muito mais praticado inicialmente pelo Mauro. O Mauro, depois que casou, ele passou a nos visitar, vir mais com a gente e tal. Porque enquanto namorando, noivo, todos os fins de semana ele estava pra lá. Estava lá na casa da minha cunhada, da família da minha cunhada.
E depois que casou, ele passou a nos frequentar bastante aos finais de semana. Quando o Ivanzinho, meu sobrinho, chegou, mais ainda. Aí sim se estreitou muito mais, da gente se ver bastante, da gente curtir bastante. Enquanto eu, ainda solteiro, sempre frequentei a casa dele, a vida dele, acompanhei a chegada dos meus sobrinhos. Tive o privilégio de ajudar em algumas ocasiões que era necessário ficar com eles. Um enorme prazer. Crianças extremamente bem criadas, crianças que muito competentemente os pais conseguiram passar valores e já desde muito cedo demonstram um comportamento bem diferenciado de um comportamento comum para a idade deles. E isto é bom. Precisa de pessoa nos meios, precisa-se de pessoas diferenciadas para ditar, para dar também um contraste diferente ao comum. E tudo que eles não são, o Ivan e a Alice, não são pessoas comuns para suas idades. São melhores, são diferentes no sentido de melhores. E também, deixo claro, são felizes, tá? São pessoas felizes. E é isso minha admiração e agradecimento ao meu irmão e à minha cunhada por esse belíssimo trabalho que eles estão fazendo. Por que eu falo meus agradecimentos? Porque eles com certeza, e eu quero isso, influenciarão o meu filho. Então ele terá um pouco dessa influência deles, o que também será bom para o meu filho, para nós, para o mundo, para a vida. Certo? Então eu estava falando do meu convívio com os meus irmãos. Eu tenho 48 anos, meu irmão mais velho tem 50 anos e o meu irmão mais novo tem 32 anos. Nossas infâncias foram muito boas, de nós três. O que minha mãe garantiu para nós? Boa qualidade de estudo. Ela sempre foi muito cuidadosa nesse conceito. Alimentação, conforto. Conforto não era o mínimo possível, era o máximo possível. Eu não passei fome na minha vida. Houve momentos em que minha mãe não pôde ficar com a gente, não pôde cuidar da gente no dia a dia, mas sempre esteve presente, em todos os aspectos, em todos. Uma mãe solteira, trampando, correndo atrás da vida. Tenho certeza que ela não conseguiu continuar os estudos porque precisava dar o melhor para os seus filhos, tenho certeza disso. E no entendimento dela, e isso é muito importante que eu tenha na minha cabeça e que eu possa passar isso para as pessoas, ela fez o melhor possível. Eu posso ter críticas em relação ao trabalho, ao que foi feito, ao que foi passado. Eu posso ter críticas, mas não é justo que eu a critique como culpa. Eu hoje não tenho dúvida de que a intenção da minha mãe, na nossa criação, na nossa formação, foi nos fazer as melhores pessoas possíveis, em todos os aspectos. E realmente ela conseguiu. Eu deixo isso muito claro. Embora tenha convivido e conhecido muita pobreza material e muita pobreza cultural, eu posso dizer com toda certeza que a dona Edith não deixou essas coisas chegarem perto de mim. Isso ela não deixou mesmo. E, enfim, nós fomos criados dessa forma. O entendimento da minha mãe sempre foi esse. Ela garantiu para nós a base escolar
base estudantil de boa qualidade, de boa a ótima. Ela exigiu da gente. Nós não fomos crianças que trouxemos problemas para casa, que trazíamos bilhetinho, recado, broncas de professores, diretores ou esse tipo de coisa. Em algum momento, um deu um trabalhinho a mais. Eu e o Márcio. O Mauro sempre foi exemplar na escola. Eu e o Márcio já fomos mais preguiçosos para estudar. Mas também não fomos maus sujeitos, maus alunos, pessoas que envergonharam minha mãe. Não. Efetivamente não. Não trouxemos esse tipo de... Seria desgosto para ela, pela importância que ela sempre deu para o estudo, para a formação, para a escola. Só que nossa infância não foi um mar de amores. Eu e o Mauro, principalmente, a gente se deu como gato e rato. Irmão, cara, irmão se ama indefinidamente, independente de qualquer coisa. Irmão se ama, irmão não quer o mal do outro. Mas irmão é capaz de muita maldade um com o outro. Eu fiz muita maldade com o Mauro fez algumas maldades comigo. Não é necessidade de prejudicá-lo, mas é convívio, é amor e ódio o tempo todo, o tempo todo. Eu fui o irmão mais novo até os 16 anos de idade. Mauro já era quase um adulto nisso, com 17, 18, já trabalhando, já se encaminhando para a faculdade. Eu tô parado aqui porque eu quero, viu? Eu podia ter feito uma voltinha ali, mas deu preguiça. Consegui hoje finalmente fazer academia. Essa semana desleixada fisicamente. Segunda eu quis, propositadamente eu não quis ir pra academia. De quarta não sei porque o relógio não deu algum problema, ou eu não ouvi, e eu não consegui fazer. E aí hoje finalmente consegui. É até bom, porque hoje eu encomendei no restaurante do trabalho, eu encomendei um x-salada e um misto quente. Então é bom que eu tenha queimado um pouco de caloria agora de manhã. Voltemos. E então foi isso. A base que minha mãe deu, garantiu e cumpriu com extrema competência, com diferença latente em relação ao meio em que nós sempre vivemos. Nós nunca fomos cheios de grana. Sempre teve um carrinho velhinho na garagem, sempre teve comida na prateleira, nos armários, sempre teve também o carinho entendido, aquele que era possível ser trocado. Então, não tenho traumas na minha infância, não tenho mesmo. Muito pelo contrário, tenho lembranças ótimas, mesmo nos momentos em que não moramos com a minha mãe, por conta da necessidade. Nessa correria, ela nunca conseguiu juntar dinheiro para a gente ter uma casa própria. A gente foi ter casa própria agora, depois de todos adultos. Então, assim, mas a base foi dada, a base foi dada. E isso ela fez comigo, fez com o Mauro e fez com o Márcio. O Márcio ela foi além. Ela bancou também o segundo grau dele. Mas foi também de ótima qualidade, graças aos contatos dela e tudo mais. E isso também deu uma noção melhor para ele. O Márcio foi mais levado do que eu, um pouco mais. Eu diria assim, o Márcio fez ela pagar a língua, né, do que ela falava de mim, como eu dei trabalho, como... Mas a adolescência do Márcio realmente, o Márcio a partir dos 14, 15 anos, realmente foi terrível. Foi um menino bem arteiro, bem desafiador. Eles sempre tiveram um problema grave de relacionamento. Grave não, um problema de relacionamento, nunca foi grave.
Grave seria ter gerado alguma consequência e não foi. Não gerou nenhuma. Mas o Márcio é um cara mais pé no chão, assim, mais... Eu diria que meus dois irmãos, eles são tímidos na demonstração de carinho. Mas o Márcio é menos tímido que o Mauro. O Mauro é o mais tímido de todos, nesse conceito. O Mauro não fala, eu te amo. Não fala. Num aniversário, um recado de Facebook ou de WhatsApp, ele demonstra o carinho dele, mas ele não fala. Eu e o Márcio falamos. Isso é só um exemplo, é uma bobeira. Ninguém é mais do que ninguém por causa disso, muito pelo contrário. Mauro é um exemplo de ser humano em todos os aspectos, na minha opinião. E claro que o Mauro apagou muito incêndio financeiro e de convívio em casa. Ele realmente sempre foi o arrimo. E, enfim, esse nosso convívio, separando aqui, com o Mauro, esse convívio sempre foi difícil. O dia a dia de nós, criança não muito, adolescente bastante, e adulto, nada de problemas. Esse convívio só ficou bom no quartel. Legal, uma história boa para eu contar. Daqui a pouco, depois, talvez mais tarde. Quando eu fui pro quartel, o meu convívio dentro de casa era um horror. Era simplesmente um horror. O Márcio era pequenininho, tinha 2 aninhos de idade, tamanho do Cauê. O Mauro trabalhava bastante na Eletropaulo, estudava. O Mauro tinha seus 20 anos, 21 anos. E eu, com meus 18 para 19, tinha acabado de conseguir um emprego mais decente, carteira assinada e tal. Meu primeiro emprego de carteira assinada, aquele lá na Telecredit, Good Check. Aquele emprego de consultoria, consulta de cheques, né? E meu convívio em casa estava um lixo. Com a minha mãe, com o Mauro. A gente estava realmente numa situação bem chata de convívio, assim. Eu realmente não tive uma adolescência fácil. E o começo da minha maturidade, a partir dos meus 18, 19 anos, também não foi fácil. Eu era extremamente arrogante com as coisas, embora nunca tenha tido nenhum exemplo para ser arrogante. Mas eu era arrogante com a vida. Eu achava que eu merecia ser recompensado pelos meus lindos olhos verdes. Não sei se é isso. É só uma tradução do que era meu comportamento. E foi a partir do... Assim, o quartel foi o seguinte. Eu acho que foi no dia 2 de fevereiro de 1988, hein? Que eu comecei uma segunda-feira no quartel. E já começou o internato. Já começou só voltando para casa no fim de semana. E eu saí de casa numa segunda, ainda madrugada à noite, né? 4 e pouco da manhã, com o cabelo cacheado, encaracolado até quase o ombro, puto, revoltado com a vida, com o mundo, com as coisas, com Deus. E claro, com a minha família também. Não tem porquê. E na sexta-feira, às 5 da tarde, eu abri o portão da minha casa com um cabelinho reco, máquina 1, completinho.
abatido, mais magro, aquela comida horrorosa. E eu me lembro disso. Saí sem falar com ninguém. E ao entrar dentro de casa, minha mãe estava estendendo roupa. Ela largou a roupa e veio correndo para me dar um abraço Eita, nós. E ficou me beijando, falando: eu não quero que você sofra, meu filho. Eu não queria que você sofresse. Eu sei, viu, mãe? Eu sei que você nunca seria capaz de querer me ver sofrendo. Eu sei disso. E foi incrível esse meu retorno naquela semana, o dia 2, 3, 4, 5, 6, dia 6 de fevereiro, eu comecei uma nova fase dentro da minha casa. Porque quando o Mauro chegou em casa, ele se sentou comigo, me deu um abraço e perguntou como que era lá. E aí, o que aconteceu? Aí eu contei toda aquela aventura daquela primeira semana, a dureza de tudo. No fundo, os dois estavam assim com uma coisa de que assim, coitadinho, né? Nada, cara, nada. A vida me presenteou com o quartel, porque eu precisava daquilo. Talvez eu aprendesse o que eu aprendi lá, minha vida seguisse no trabalho, na vida, nas coisas. Mas eu aprendi lá. Então eu tenho uma gratidão com a vida também por isso. Eu não era nenhum filhinho de papai, mas eu não era um pobrezinho que passava necessidades. E foi uma nova etapa efetivamente da minha vida. Esse convívio com o Mauro como um amigo. O Mauro se transformou no meu amigo a partir da primeira semana do meu quartel. E nunca mais nós perdemos isso. Nós tivemos depois disso raríssimas discussões, muito raras, extremamente raras. Nós não nos afastamos mais. E só melhorou, aumentou à medida em que nossas famílias foram se consolidando. A minha admiração por ele aumentou, por eles, né? Quando foram nascendo os meus sobrinhos, o pai sensacional que ele sempre foi, a mãe sensacional que a Elza sempre foi, foi me aumentando, até porque os meus valores também foram se solidificando, né? Foram encaixando nos pedaços que eu fui me entendendo como pessoa, entendendo o mundo na medida do possível, né? Então, eu ganhei meu amigo Mauro, provavelmente meu melhor amigo Mauro, assim que eu entrei no quartel. Tenho muito orgulho de falar isso. Antes disso, ele era meu irmão mais velho. Chato, amado e odiado. Depois disso, ele virou meu amigo. O Márcio, a nossa diferença de idade é muito grande. Então só seria possível a gente começar a ser amigo mesmo depois dele ter seus 20 e poucos anos. E aí, coincidentemente não, assim, paralelamente a isso, eu também, solidificando a minha família, eu casei, o Mauro casou bem antes, eu casei, a gente seguiu, isso é comum, isso é básico, a gente casa e a gente fica com saudade da mãe, do Márcio, da família, né? E aí a gente acaba sendo um pouco mais participativo na questão de resolver as coisas. Eu morava lá e não queria chegar perto dos problemas deles dois, do Márcio e da minha mãe. Depois que eu saí de lá, eu comecei a tentar ajudar.
E aí o Márcio foi se tornando um cara, talvez com um pouco da nossa influência, um cara muito legal, um amigo valorizadíssimo pelos amigos dele, cara de... Primeiro que ele é bonitão pra caramba, ele é um cara muito bonito mesmo. Segundo que ele é um grande cara, ele tem um bom coração. Ele é extremamente sanguíneo, às vezes duro, mas por conta da minha experiência, como eu também fui em muitos momentos da minha vida. E de alguns anos pra cá, a gente passou a se ver mais. Nós três, mais assim, de participar mesmo da vida um do outro, de sentar e tomar cerveja como três grandes amigos, como três pessoas que efetivamente se amam sem melindres, né? Na tranquilidade de poder tirar sarro. Nós temos um grupinho, nós três, onde a gente tem o tom da brincadeira ali e também das coisas sérias e das nossas... Até minha mãe quis um grupo também, então fizemos um grupo Filhos Lindos, minha mãe e nós três. E é um privilégio, é um enorme privilégio. Não tem nada de perfeição no meu relacionamento e na configuração da minha família. Mas tem um case de sucesso no conceito de que tudo confluiu para que a gente se entendesse muito bem, para que a gente se respeite. Eu muitas vezes sou o que estou defendendo um lado que pelos dois está incompreendido. Eu muitas vezes sou o que sou ajudado por eles dois numa coisa que eu estou fazendo errado. Enfim, é isso, é isso. É um enorme orgulho para mim ter os meus irmãos. O Márcio colocou isso um dia desses. Ter nos meus irmãos os meus melhores amigos. E meus excelentes amigos, meus amigos desses que a vida me deu, sabem entender, compreendem perfeitamente essa minha colocação. É o mesmo naipe. Marco Vitor, Sidney Novaes, Alessandro Vitor, tem o mesmo naipe, a mesma categoria de amizade que eu tenho com meus irmãos. Isso é simplesmente sensacional. Simplesmente um motivo de enorme orgulho para mim. Gente, tudo de bom para vocês. Até mais tarde.